Em uma praça tranquila com um clima aconchegante, Carmila e Rose estavam passando um tempo juntas. Andando com elas estava a Gotthelf de Rose, e no ombro de Carmila havia um BD repousando, enquanto observava tudo. Sendo sincera, eu estava imaginando que você iria pegar um droide de combate e não essa fofurinha no seu ombro. Não posso mentir que fiquei tentada em ter um, vi que tinha um modelo muito bom tanto para combate de frente, quanto para situações que exigem furtividade. Mas logo percebi que ele não teria muita utilidade para mim, já que estou em um ambiente tranquilo como este. Mas agora, um modelo projetado para explorar qualquer área, criar um mapa de tamanho desproporcional, que sempre se atualiza após ele andar por todo o lugar, e ainda é prático de ser carregado, com certeza, é muito mais interessante. Além disso, mesmo em meus ombros, eu mal sinto seu peso e ele é uma companhia muito agradável. Em resposta ao comentário de Carmila, BD começou a falar, dando bips cheios de animação. Eu acho que ele falou obrigado. Isso, e um pouco mais, binário tem sido realmente um idioma desafiador de se entender. Pelo menos ele compreende o nosso idioma, então eu só preciso aprender mais a ouvir do que falar em binário. Pelo menos eles possuem um dicionário que nos ajuda a entender seu idioma, os Pokémons por outro lado não possuem isso, a maioria fica repetindo seus nomes e outros rosnam como animais. Tipo, eu não julgo, mas eu queria muito conversar com a minha Gotthelf, sem precisarmos nos comunicar por telepatia. Foi então que Rose ficou em volta de uma aura azul. Isto era um sinal de que Gotthelf estava usando sua telepatia para conversar com ela, e depois de um breve momento, a aura ao redor de Rose desaparece. Então, dizendo ela que essa é a única coisa que sente inveja dos droides. Carmila e Rose riram daquilo enquanto continuavam caminhando, chegando ao ponto de que estavam conversando sobre naves, algo que Rose disse que preferiria ser copiloto do que realmente pilotar. Sério, você é testemunha viva que sou péssima em dirigir veículos? Lembra de quantos postes de luz eu bati com o carro? Imagina com uma nave? Por isso eu prefiro ajudar na assistência do que realmente pilotar, e te digo que só vou ser copilota se for com você. Nós soberanas temos que ficar unidas. Só se você querer, é claro, ou você prefere naves que cabem só um piloto? Carmila não respondeu a pergunta de Rose. Na verdade, enquanto Rose estava falando, Carmila ficou de cabeça baixa e com uma expressão sombria. Carmila, você está me ouvindo? O quê? O que foi? As naves, lembra que a gente estava falando sobre as naves que nós duas queríamos pilotar? Oh, sim é mesmo, me desculpe por isso, é que fiquei distraída. Não é do seu costume ficar distraída com alguma coisa, o que aconteceu? Não é nada demais, Rose, eu juro. Está com saudade das suas filhas, não está? Quando Rose disse isso, Carmila se encolhe um pouco. Rose havia acertado em cheio. Rose, é tão óbvio o que estou pensando. Não é uma questão de ser óbvio ou não, mas é que as suas filhas são a única coisa que você se importa. Carmila então deu um suspiro já ciente de que sua amiga entendeu o que ela estava sentindo, e que não tinha mais motivos para ela esconder, bem como ela sabia que Rose não a deixaria em paz até que ela falasse. Eu sei que Fantasma nos disse que se caso voltarmos para o nosso universo, não teria passado nem um segundo, por isso eu não estou preocupada com as minhas filhas em minha ausência, mas a minha amargura é por um outro motivo. E qual seria? Tudo à nossa volta. Com aquelas palavras, Rose ficou ainda mais confusa. Não entendi, achei que você gostava daqui. E esse que é o problema, não faz mais de um mês, e eu já amo esse lugar. Ele tem mais do que a gente precisa. Quando ando por aí, eu não me deparo com gente brigando por alguma droga ou só por uma mera briga de gangue. Todas as ruas são tranquilas. E a comida nem se fala.
Eu tinha até me esquecido que quando estava viva as pessoas não lutavam por apenas um pedaço de comida bem feito. Aqui eu posso comer o quanto eu quiser e nunca vai faltar para ninguém. Além disso, Fantasma proporciona para a gente algumas coisas dos outros universos para nos entreter, e como se não fosse o bastante, nós estamos andando nesta praça onde podemos contemplar um céu azul. Eu até esqueci o quanto que eu amava olhar para o céu. Sim, comparado com o inferno, creio que isso pode ser o paraíso no nosso ponto de vista, mas aonde você quer chegar com tudo isso? Eu queria que as minhas filhas estivessem aqui para apreciar esse lugar. Com aquelas palavras, Rose finalmente entendeu o que tinha deixado Carmila tão aflita, o que também fez ela sentir um aperto no coração. Entendi. Você se sente culpada por estar apreciando este lugar enquanto suas filhas estão no inferno. Sei que elas estão paradas no tempo, por assim dizer, mas eu acho tão errado estar aproveitando esse lugar quando elas não podem. E você me conhece, Rose. Eu me tornei soberana, porque isso poderia me ajudar a dar o melhor para as minhas filhas. E sendo sincera, tem sido difícil para mim aceitar de graça a gentileza do fantasma em trazer o melhor para nós, quando os meus esforços para dar o melhor para as minhas filhas não chega nem perto disso. Pare, Carmila, eu até entendo o seu lado, mas eu não aceito você ficar fazendo esses comparativos de quem dar o melhor para quem. Você sabe que Fantasma não fez esse lugar para exibir seu poder e sua capacidade, ele fez para a gente se sentir à vontade. Esse gesto não foi por uma competição de quem pode oferecer mais. Eu sei disso, mas é que eu não deixo de pensar que se eu tivesse pelo menos um pouco do seu poder, eu poderia dar tudo para as minhas filhas, para que nada faltasse para elas. Talvez você não precise ter esse poder para conseguir dar o bom da vida para as suas filhas. O que quer dizer com isso? E se você pedir para o fantasma trazer suas filhas para cá? A sugestão de Rose deixou Carmila de olhos arregalados. Ela não tinha pensado nisso, e por um bom motivo. Não, isso eu não posso fazer, fora de cogitação. Não entendi, por que você não quer pedir isso para ele? Primeiro de tudo, se minhas filhas não vieram com a gente, quer dizer que elas não fizeram parte do evento principal, e por isso eu acho que elas não poderiam vir para cá. E por fim, eu não tenho direito de fazer exigências, não quando o fantasma nos deu tanto por tão pouco que fizemos. Não quero abusar da gentileza dele e que ele pense que estou sendo egoísta por querer algo que somente eu ficaria satisfeita. Eu não acho que ele veria dessa forma. Carmila e Rose se surpreendem ao ouvirem uma nova voz, e saindo debaixo das árvores, estava a jovem Serafim Emily. Acredito que se você falar pro fantasma o que deseja, eu tenho certeza que ele vai trazer as suas filhas para cá. Tanto Rose quanto Carmila estavam presas em uma aura tensa, devido à seriedade da conversa, mas quando ouviram Emily falando, de alguma forma o ambiente tinha suavizado, chegando ao ponto de Rose sorrir de forma travessa para a garota. Olha só, se não é a garotinha do Zestial. Me desculpa, quem? Zestial, o demônio preto, com voz assustadora, mas é totalmente simpático. Eu não sei o motivo, mas ele gostou de você, embora eu possa entender que o motivo é por você ser adorável, que nem a Charlie. Ah, entendi. Ele me pareceu assustador quando vi pela primeira vez, mas ele na verdade é bem legal. E o que você quis dizer com garotinha dele? Não se importe muito com isso, eu só estou brincando. Mas agora vamos mudar o tópico da conversa, mocinha. A sua mãe não lhe ensinou que é muito feio ficar espiando as conversas dos outros? Minha mãe, é mesmo? Vocês não sabem, acontece que anjos não possuem pai e nem mãe, nós nem mesmo nascemos da mesma forma que os humanos, e eu não estava espiando, eu estava aqui o tempo todo embaixo da árvore. Foi assim que eu acabei escutando tudo que vocês estavam conversando. Sei que foi errado, mas eu não queria sair e interromper vocês. Oh, desculpe por isso, espero que não tenha ficado ofendida. Não me ofendeu. De qualquer forma, quero que você não fale nada para o fantasma sobre isso. Nunca foi do meu direito contar isso para alguém, mas senhora Carmila, eu não acho que o fantasma negaria a você a oportunidade de ver suas filhas de novo.
Eu sei disso, mas não posso exigir nada dele, não depois de tanta coisa que ele nos deu. Aos meus olhos, nada do que ele fez até agora foi para cumprir nossas exigências. Acho que ele fez tudo isso porque pensou que a gente iria gostar. Aquilo tinha deixado Carmila aflita. Ela já tinha chegado a essa conclusão, mas se recusava a pensar que as ações do fantasma eram tão simples assim, talvez porque não queria admitir que lhe faltava coragem para pedir por algo que apenas ela desejava. Não, não pode ser, precisa ser algo mais profundo que isso. E por que não pode ser? Por que você se recusa a ser feliz? Porque eu não quero admitir que o que me impede de ter as minhas filhas ao meu lado é o meu medo de pedir isso para ele. Medo? Carmila, você tem medo dele? Não é medo dele que eu tenho, é medo dele acabar com as minhas esperanças. Eu sei que é ruim ficar colhendo expectativas por algo que pode ou não acontecer, mas eu não suportaria ouvir ele dizer que não pode trazer as minhas filhas. Rose e Emily ficaram em silêncio. Elas entendiam o receio de Carmila, e se colocaram no lugar dela, e viam que também poderiam ficar daquele jeito, mas depois de um momento, Emily se manifesta. Então, se esse é o caso, eu irei pedir para o fantasma me levar de volta para o nosso mundo. Aquilo pegou Carmila e Rose de surpresa. Elas não estavam esperando pela Serafim dizer tal afirmação. O que? Você não pode estar falando sério. Estou sim. O fantasma nos trouxe para cá, porque ele queria que a gente pudesse trabalhar juntos, e a minha função no paraíso é trazer felicidade para todo mundo, e sinto que é o meu dever aqui também. Se ele não for permitir que você não pode ser feliz, então eu não tenho utilidade na ambição dele. Aquilo impressionou Carmila. Ela não esperava que haveria o dia em que um anjo faria alguma coisa por ela. Você deixaria esse lugar, deixaria de conhecer outros universos, só por eu estar infeliz, é isso mesmo? Claro que faria. Eu posso ver que você realmente ama muito as suas filhas, por isso eu acho injusto você não poder estar com elas aqui. Pela primeira vez, Carmila viu a definição de um anjo verdadeiramente bondoso, que ela só tinha escutado dos padres e pastores, quando ainda estava viva. Desde que chegou no inferno, ela só conhecia os exorcistas, e por isso tinha uma visão um tanto ruim dos anjos. Mas ver Emily querendo ajudá-la, a fez ver que nem todos os anjos pensavam em trazer desgraça para os pecadores. Carmila estava conseguindo entender por que Zé Xiao tinha gostado tanto daquela garota. Vejam só, a mocinha parece delicada, mas tem garra para encarar as coisas. Acho que ela merece uma resposta. Não concorda, Carmila? Desculpa, senhora Rose, mas acho que está enganada, eu não quero fazer. Não, 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 querida, espere só um pouquinho. Depois de um momento, Emily logo entendeu o que Rose estava planejando. Ela queria que Carmila decidisse de uma vez o que fazer, e aparentemente estava funcionando. Porém, antes que Carmila pudesse falar alguma coisa, elas ouviram o alarme apitar, e quando foram ver de onde vinha o som, viram que era um sinal do fantasma, chamando todos para a sala de cinema. Salva pelo gongo, Carmila. Que legal, já estava ansiosa para saber quando que iríamos reagir a um outro universo. Qual será desta vez? Só tem uma forma de descobrir, mas antes disso. Emily é pega de surpresa quando sentiu a mão de Carmila tocando a sua cabeça e fazendo carinho. Ela não entendia o porquê, mas aquilo era diferente das vezes que Sera passava a mão na sua cabeça. Nunca mais ouse falar tal coisa novamente. Não é pecado você se importar mais consigo mesma do que com os outros, pois a primeira pessoa com quem você pode contar é com você mesma. Mas eu confesso que fiquei feliz por ter dito isso. Obrigada, pequenina. Emily fica surpresa, mas logo sorri para Carmila, enquanto aproveitava o carinho. Então o meu trabalho de te ajudar a ficar feliz está feito. Falando nisso, por que você estava sozinha aqui, querida? Você não parece o tipo de gente que gosta de ficar sozinha. Ah, isso não é nada demais, eu juro. Carmila e Rose não acreditaram nem um pouco na mentira de Emily, principalmente que a Serafim não era muito boa em disfarçar o receio que estava estampado em seu rosto, mas as duas soberanas decidiram não forçar Emily a falar. Sendo assim, vamos indo, não podemos deixar os outros esperando.
Rose e Emily concordaram com Carmila, e as três caminharam em direção à sala de cinema, sendo que Emily estava no meio das duas soberanas. Então essa é a sensação. O que foi, querida? Desculpa, é só que. Como eu disse a vocês antes, anjos não possuem pai ou mãe, então eu sempre quis saber o que tinha de tão especial em alguém caminhando com os seus pais. Quero dizer, não é que eu veja vocês como minhas mães, é só que vocês são adultas e maiores do que eu, então pensei em experimentar mesmo que fosse só a gente caminhando como boas amigas. Tanto Rose quanto Carmila se derreteram com a atitude fofa da Serafim, então elas se encararam, e com apenas uma troca de olhares, elas estavam de acordo com o que iriam fazer. É mesmo. E o que você sentiu quando ficou entre nós duas? Uma sensação de segurança, mas bem diferente de ter um guarda-costas te protegendo. Seu comparativo foi bem eficiente, mas receio que isso está longe de ser uma caminhada entre dois pais com seu filho. É mesmo? Então como é? Emily se surpreende quando sentiu Rose e Carmila pegando a sua mão, e quando foi olhar para elas, tudo que viu foi sorrisos carinhosos das duas soberanas. É assim que dois pais caminham com seu filho. Zestial não está aqui para assumir o papel de pai, então você vai ter que se contentar em ter duas mães passeando com você. Emily não sabia o que responder, era um misto de sentimentos que ela não conseguia processar. Pelo menos havia um que ela sabia que estava sentindo, felicidade, e em meio a tanta coisa que queria dizer, tudo o que Emily conseguiu falar, durante todo o percurso, foi só uma palavra. Obrigada.